Muito bem, pessoal. É, hoje, hoje vamos continuar a nossa, a nossa formação. Lembrando que ainda nem sequer chegamos à metade. São 13 aulas que estão mais ou menos planejadas para nós e estamos começando esta quarta aula, que é ainda uma aula que tem a ver mais com uma coisa teórica, uma coisa mais espiritual, uma coisa mais sobre a essência do apostolado da cruz. Já a partir da próxima aula, já vamos começar com coisas mais práticas, coisas que vão ajudar mais na compreensão de como é já a vivência do apostolado da cruz, como levar a metodologia, levar um grupo, apresentar as coisas para o pároco. Mas, até agora, o que aconteceu é que tentamos falar um pouco sobre uma espiritualidade, a espiritualidade em geral, e especialmente a espiritualidade da cruz, dentro da igreja. Depois, especificamente sobre o início do apostolado da cruz, essa obra na igreja. A vez passada, a gente falou sobre a Beata Conchita, um pouco sobre a história dela. Hoje, vamos falar sobre o que é conhecido no mundo como família da cruz. Nós temos uma grande família. Então, hoje, pode ser que não seja tão comprido a fala de hoje, graças a Deus, a menos que vocês tivessem perguntas e eu inventasse alguma coisa. Mas é muita coisa, então eu vou tentar fazer uma síntese de cada do que eu quero apresentar para vocês, para que vocês tenham uma ideia geral. Não é aprofundar em cada uma dos institutos da família da Cruz, mas sim ter uma visão geral de aonde a gente ou aonde vocês estão se metendo, entendeu? Porque é uma família bem grande. Então, eu vou passar aí para vocês no WhatsApp umas imagens, mas isso vai ser ao final. Essas imagens a Rose vai colocar, vai postar, não, vai colocando aqui na tela para a gente dar uma ideia. A primeira foto que eu vou colocar é somente uma árvore que está aí. Somente fala de família da cruz e tem uma árvore. Essa é a primeira imagem que eu gostaria de que pudéssemos contemplar. Essa é a segunda, Rose. Tem a primeira aí? Eu acho que quando mandei para você, você mandou errado na ordem, né? Mas estas mesmas imagens vou colocar aí no grupo de líderes para vocês também verem. Já quase está chegando. Espera aí. Bom, eu já mandei no grupo, mas está aparecendo. Isso. Cheguei, boa noite a todos. Bem-vinda. Boa noite, Cida. Boa noite. Obrigada. O senhor está bem, padre? Boa noite, Até que estou bem, graças a Deus. Deus. Graças a Deus. Angélica. Então, uma primeira imagem, ou a imagem que a gente vai ter sempre que se aproximar sobre esse tema da família da cruz, vai ser uma árvore. Aí, esta árvore foi colocada porque Jesus mesmo falou sobre a família da cruz. Aí Jesus falou, que está escrito embaixo da imagem: a obra da cruz crescerá e vai ser uma árvore frondosa na minha igreja.
produzirá muitos frutos de salvação que darão glória à Trindade. Essa imagem que está colocada aqui como uma árvore, é uma árvore, ou essa imagem que Jesus colocou sobre a obra da cruz, sobre a família da cruz, que é uma árvore, é muito simbólico, porque cada uma dos diferentes institutos, as diferentes instituições que formam a família da cruz, formam parte dessa árvore. E é muito simbólico. Estamos aqui para tentar formar, construir, criar o apostolado da cruz, iniciá-lo aqui no Brasil. Eu sou missionário do Espírito Santo. Somos instituições, somos obras, irmãs, que fazemos parte de uma grande árvore que Deus plantou no mundo, e a semente primeira foi a Beata Conchita. E por meio dela, toda a espiritualidade, o carisma da espiritualidade da cruz foi se manifestando por diferentes rumos, com diferentes pessoas, foi compreendendo-se aos poucos de jeitos bem particulares. Vamos passar para a segunda imagem. Pause, por favor. Nesta imagem que vai ser colocada, é a da Beata Conchita, que aparece ela? Isso, a cruz e a Beata Conchita. Tá. Para nós compreender que a seiva da árvore é a espiritualidade da cruz. O que dá vida no interior é o presente que Deus deu para a humanidade, por meio da Beata Conchita, que se chama a espiritualidade da cruz. Nós ainda não aprofundamos no que significa a cruz do apostolado. Isso a gente vai ver um pouco mais para frente, o que é a cruz do apostolado, mas é a representação da nossa espiritualidade. Compreender que a espiritualidade da cruz é um carisma para a igreja, eu gostaria de escutar vocês, o que vocês compreendem por carisma. Se eu estou colocando a espiritualidade da cruz como um carisma para a nossa igreja, então como poderíamos compreender ou definir o que é um carisma? Então, quem já souber algo, quem já estudou alguma coisa sobre isso, ou tem algum intuito sobre isso, liga seu microfone e compartilhe para nós. Agora eu vou escutar vocês. Uma de cada vez. Isso, começa, Rossi. Tá vendo? Fui falar. Para mim é como uma vocação. A gente tem uma vocação, seria a vocação da própria espiritualidade. É fazer o quê? Então, ela tem um carisma que é definido por alguma coisa. Então, é como, por exemplo, São Vicente de Paula. Então, os vicentinos, eles têm como carisma ajudar os pobres e essa parte social. Então, eu entendo que é como uma vocação mesmo da própria obra, né? Certo. Vocação significa chamado. Então, é um chamado que Deus faz às pessoas para que possam ter algumas características concretas. É isso? Isso. Ótimo. Isso. Isso. Mais alguém que quiser dividir com a gente o que compreende que é um carisma na igreja? Boa noite, padre. A bênção. Oi, Deus te abençoe. Boa noite. O carisma, no meu entendimento, é a expressão dos dons a serviço da comunidade. Certo. Então,
vamos pegar, por exemplo, eu vou pegar por mim, né? Igual quando eu ouvi falando do apostolado da cruz e quando eu ouvi falando da intercessão pelos sacerdotes, automaticamente me atraiu. E por quê? Porque assim, eu já tenho dentro de mim a busca, o desejo de interceder pelos sacerdotes, de rezar pelos sacerdotes, de auxiliar, de ouvi-los, né, de estar ali a serviço deles, para ajudar no que for necessário. Então, eu entendo então que o carisma é a manifestação do dom, né, para o bem da comunidade. Exatamente. Aí, essas duas palavras que você utilizou dão para compreender direito que a definição de um carisma, primeiro, é um dom. É uma coisa dada por Deus. Não é uma coisa que é ganha. Uma coisa é um presente de Deus. E, necessariamente, esse presente de Deus é em prol da igreja, em prol dos outros. Nenhum carisma é para si mesmo, para a pessoa que o recebe. O carisma, dentro da nossa igreja, é uma coisa que a gente recebe de Deus e sempre em favor dos outros, para alguma coisa. Esse desejo por viver a pobreza, para cuidar dos pobres, é esse carisma franciscano que a gente conhece. Esse carisma, esse desejo de estar com uma alma muito juvenil, que gosta muito das coisas dos jovens, que se importa pelos jovens e para cuidá-los, como João Bosco que está aí. Aí é porque no começo a Thelma falou que ganhou um livro de Dom Bosco, né? Então é uma importância por alguma coisa especificamente. Cada carisma que a gente recebe não é para nós. É muito importante compreender isso. Porque às vezes pensamos que os carismas são para nosso próprio bem. São para nós fazer melhores a nós mesmos. Somente melhorar nossa própria vida e nossa própria vida espiritual. Mas se essa maturidade, se essa beleza que os dons fazem da gente não se manifesta no serviço aos outros, não tem sentido e não é de Deus. Deus sempre vai nos levar em prol de alguma pessoa, de algumas pessoas, de algum grupo ou do mundo todo. Obrigado. Mais alguém que quiser compartilhar conosco o que compreender sobre o carisma? O que é um carisma de Deus? Eu entendo o carisma como um dom extraordinário, né? E como um dom extraordinário, ele só pode ser de Deus. Ele vem de Deus. Uhum. E ele só pode ser usado em prol do outro, né? Como o senhor disse aí. E eu não posso usar nenhum dos carismas, nenhum dos dons que Deus me concede, que o Espírito Santo me concede, em benefício próprio. Porque aí eu estaria em contradição, em pecado, né? Não deixa de ser um pecado, porque eu estaria usando de orgulho, de vaidade, de presunção, de prepotência. Então eu vejo um dom extraordinário a favor do outro, não de mim, mas do outro. O que vier para mim é por graça, por bondade de Deus, e talvez não mereço. A gente não merece.
Deus nos dá justamente pela misericórdia dele, pela bondade dele, não por merecimento. Exatamente. Então, o dom e o carisma é um presente que Deus dá porque Ele quer, não porque a gente mereça, não porque a gente tenha que fazer um rito para adquirir uma coisa. Não é magia. Não é que eu tenho que fazer algum rito para que Deus me dê ou faça o que eu quero. Isso não é. O carisma é um dom dado por Deus de graça para a gente. E somente pode se manifestar esse dom enquanto está sempre em prol, a favor, ao serviço de outras pessoas. Característica essencial que sempre procura o bem. O carisma sempre vai procurar o bem. Nunca vai procurar o mal, nunca vai procurar a injustiça, nunca vai procurar a violência, a exclusão. O carisma é uma coisa que é em prol, em favor de outras pessoas. Todo carisma é uma manifestação do amor de Deus. Cada uma dos diferentes carismas que existem no mundo é manifestação do amor de Deus. A espiritualidade da cruz é uma manifestação do amor de Deus. Sempre tem a ver com o amor. Qualquer coisa que tenha a ver com Deus, necessariamente tem a ver com o amor. O carisma é isso. E esse amor é como aquele prisma que se coloca diante de um haz de luz. O amor é o haz de luz que, quando passa por um prisma, se divide em muitas cores. O amor de Deus, o amor todo, se manifesta em diferentes cores, em múltiplas ações, diferentes obras, muitos jeitos de vida, muitos jeitos de compreensão, sempre todos procurando o bem, procurando a vivência do amor, procurando a santidade. Afinal, é isso. O carisma é a manifestação desse desejo de santidade que a gente tem. Isso é muito bonito, porque estar sendo chamadas, estar se experimentando, chamadas a participar de uma família, de uma espiritualidade, de um carisma, é um convite que Deus está fazendo e que a única coisa que precisa de nós é disponibilidade para aceitar o que Ele quer nos dar. Então, outra coisa do carisma é que sempre vai ter a ver com Jesus. Sempre tem a ver com Jesus. Alguma característica dele. Então, esse Jesus contemplativo, esse Jesus orante, esse Jesus que chorava, esse Jesus que partilhava a palavra, esse Jesus que formava seus discípulos, esse Jesus que curava os doentes, esse Jesus que caminhava com o povo, esse Jesus que ensinava constantemente. Cada uma das atitudes de Jesus se manifesta nos diferentes carismas. O carisma da espiritualidade da cruz é a característica de Jesus como sacerdote e vítima. Então, isso a gente já tinha falado a vez passada, sobre a espiritualidade. Nossa espiritualidade é o seguimento de Jesus, sacerdote e vítima. Agora, para que um carisma como o nosso possa ser reconhecido, assim mesmo como um carisma de Deus, não é só por boa vontade das pessoas. Tem que passar um processo de discernimento por parte da igreja, por parte das autoridades. Isso tem sido muito importante na história da nossa igreja, porque ao longo da história tem existido muitas pessoas que
manifestam um jeito de vida da nossa religião, só que nem sempre tem a ver com Deus, ou nem sempre tem a ver com um carisma dado pelo Espírito Santo. Pode ser uma forma bem diferenciada de vida, pode ser um jeito de compreender a realidade, mas não tem a ver com Deus. Por exemplo, na Idade Média, existiam pessoas que sentiam que seguir Jesus, que viver a religião, era ficar acima das árvores. Então, eles eram um jeito de vida bem diferenciado, ficando acima das árvores, acima de algumas vigas, alguns postes. E era seu jeito de manifestar sua religião. Mas isso não adiantava nada na vivência personal, na maturidade humana, na vivência da santidade, no serviço aos outros. Então, para que uma coisa possa ser chamada de carisma, não é qualquer jeito de viver. Tem que fazer um processo e a igreja tem recursos para discernir isso. Tem pessoas, tem órgãos dentro da igreja que fazem um estudo para ver se esse carisma ou esse jeito de vida, esse jeito de pensar e as práticas que se tem a ver com a fé, com Deus ou não. A espiritualidade da cruz começou com Conchita. Deus deu ao mundo a espiritualidade e esse carisma por meio de Conchita. Então, qualquer coisa que a gente tenha a ver com a família da cruz é voltar à vida de Conchita. E o que ela escreveu, o que ela viveu, já falávamos a vez passada, é muito mesmo. São muitas coisas. Esta semana comecei a ler um livro dela, que são os exercícios espirituais que ela fez. Os últimos exercícios espirituais da vida dela estão escritos e estão colocados em livros. E eu quero gerar inveja em vocês, como sempre, quando mostro meus livros. Então, tenho este livro aqui, que é Exercícios Espirituais de 1934. Acho que está em pequenino e vocês não vêem, mas tudo bem. E os exercícios espirituais deste ano têm como título Dar a Jesus para ser crucificado. Essa mulher já está nessa etapa, 1934. Já está nas últimas etapas, nos últimos anos da sua vida. Já tem passado por um monte de experiências com Deus, um monte de fala de Deus, um monte de desafios que aos poucos ela foi enfrentando e superando. Já viajou para Roma, já foi estudada, examinada por teólogos, por padres, por bispos. Essa mulher já tinha uma vida espiritual muito grande. E falei a vez passada que conforme ela foi ficando maior, mais velha, idosa, a família dela, os filhos começaram a sair, se casar, ter suas próprias famílias. Então, Deus também aos poucos parou de falar com ela. Começou a falar bem menos. Quando ela escreve, quando ela faz estes exercícios espirituais, logo de cara, no primeiro dia, o diretor espiritual dela era o Monsenhor Luiz Maria Martins, um bispo do México, muito bom. E aí, ela pergunta, mas por que Deus está calado desse jeito? Por que Deus não quer falar para mim? Se eu tanto amo, se eu tanto preciso, se eu tanto sinto a falta dele, por que ele não quer falar para mim? E aí, primeiro, meditação. Ainda antes dela apresentar estas perguntas para seu diretor espiritual, o diretor espiritual
dá para ela escrito para meditar. Aí Jesus fala, aí Monsenhor Martínez fala para ela: sua tarefa é não se procurar a você, procurar sempre Deus, fazer a vontade de Deus e se abandonar nas mãos dele. Então ela sentiu que esse primeiro escrito que Deus, seu diretor espiritual, era uma resposta que Deus estava falando para ela. Nos exercícios espirituais, Jesus fala muito. Não foi a exceção, esses exercícios espirituais. Logo no começo, Jesus falou para ela: Conceição, por que você não deixa fazer o que eu quero com o que é meu? Você não falou tantas vezes na sua vida que você é minha? Por que não me deixa fazer com você o que eu quero? Meu Senhor, mas você sabe quanto eu preciso de você, quanto amo você, quanto trabalhei, quanto sofri, e agora eu sinto muito a sua falta. Então, aí Jesus começa a levar ela para esses exercícios espirituais. Dar a Jesus para ser crucificado. É um tema muito bonito, muito profundo e muito dolorido. É muito sofrido. Porque Jesus, logo no primeiro dia, começa a falar: Conceição, eu preciso que você me dê. Mas como assim, Jesus? Você já me deu tudo. Você me deu sua vida, me deu seus filhos, me deu suas risas, as suas risadas, me deu suas lágrimas, me deu suas palavras, me deu seu sonho, seu sono, me deu tudo. Suas alegrias, suas tristezas, suas dores, suas promessas. Conchita, ao longo da vida, foi entregando sua vida para Deus, tudo, cada momento, cada instante, cada detalhe, ela dava para Deus. E a vida toda foi dar Jesus, não dar para Jesus tudo que ela tinha, até dar o pecado. Uma vez Jesus falou para ela: me dá o que seja seu. O único que eu tenho é pecado, então me dá isso. Só que chegou este momento, nos últimos anos da vida dela, que Jesus falou: se você não tem mais nada para dar, então me dá-me, me entregue-me. Mas eu amo tanto você, mas é por isso. Porque você vai poder compreender o que significou para meu Pai me dar a humanidade. Você vai poder sentir o que minha mãe, Maria, fez me dando para a humanidade, me entregando para os outros. Eu quero que você me entregue, me dê. Só que quando você me entrega e me dá, eu não vou me manifestar mais para você. Sua missão é que os outros, especialmente aqueles sacerdotes que estão mais precisados da misericórdia de Deus, faça isso por eles, por amor a eles. Que eles possam sentir o que você não sente e o que você anela. Sentir minha presença, escutar minha voz. Que você não possa sentir, mas que os outros sintam isso que você tanto ama. Então, chegar a um nível de união com Deus, onde Deus pede tudo até Ele mesmo é um nível muito grande de vida, de espiritualidade. Muitas das graças que a gente tem, muitas das graças que a gente alcançou, ou que a gente recebeu, com certeza foram por conta dela. Da vida entregada de Conchita. É uma mulher muito, muito grande. Então ela foi estudada e em Roma aprovaram essa espiritualidade. Aprovaram na fonte, a tal grau que agora, para nós, é beata. Isso é a prova de que essa mulher e o que ela viveu é de Deus. E o carisma que ela deixou no mundo é de Deus. Aí
seguir Jesus sacerdote e vítima, poder viver nosso sacerdócio batismal, cada um de nós, poder ser oferenda constante da nossa vida para a salvação da humanidade, tem a ver com todas essas características que vocês falaram. Nós temos um carisma bem grande. Por isso Deus falou que as obras da cruz, a família da cruz, seria uma árvore bem grande. E uma árvore, fala aí, que vai dar muito fruto. Esta ideia que dê muito fruto tem a ver também com o que vocês falaram. Porque não falou Jesus vai ser uma árvore que se vai revestir de flores muito bonitas. Não. Vai dar fruto. Uma coisa é contemplar alguma flor bonita, linda, e outra coisa é comer o fruto da árvore. E não estamos aqui para que nos contemplem como os santos, como aqueles que sabem fazer as coisas. Não. É para que nossa vida seja comida pelos outros, se oferenda para os outros, se alimento para os outros. Por isso, a espiritualidade da cruz sempre vai estar como uma árvore. E os frutos começam a ser as diferentes instituições e as pessoas que pertencem a essas instituições. Em vida, Conchita criou, junto com várias pessoas, especialmente, 5 institutos, 5 instituições que começaram a compartilhar isso que ela recebeu. Vamos colocar a terceira imagem, Rossi, que são as obras da cruz. Quando Conchita estava viva, ela criou 5 obras, junto com bispos, junto com sacerdotes. A primeira obra que foi criada foi o apostolado da cruz. Está mostrando? Ainda não. O apostolado da cruz é o que a gente quer aprender, quer viver e quer criar aqui no Brasil. Foi a primeira obra. A gente já escutou a vez passada como foi fruto daquele ato de generosidade de Conchita de se gravar o nome de Jesus no peito. A resposta de Jesus, de Deus, foi dar a espiritualidade da cruz. Aí ela criou primeiro o apostolado da cruz, que é para leigos, que é para sacerdotes, para bispos, para religiosos, religiosas, para todo mundo. No apostolado da cruz, qualquer pessoa pode entrar e aprender a viver o sacerdócio batismal, oferecendo a vida em prol da salvação da humanidade. Depois, foram criadas as religiosas da cruz do Sagrado Coração de Jesus. Religiosas contemplativas. Que até agora Sim, né? Agora sim, obrigado. As religiosas da cruz do Sagrado Coração de Jesus, elas são irmãs contemplativas. Elas estão em diferentes lugares do México, ainda não chegam no Brasil, mas vamos torcer para que tenham vocações e possam vir. Essas mulheres adoram o Santíssimo dia e noite, oferecendo sua vida em silêncio pela salvação da humanidade, especialmente dos sacerdotes. Eu gostaria que tivéssemos muito carinho por elas. Eu tenho muito respeito, muito carinho. Eu acho que se eu faço algum bem para a humanidade, se eu faço algum bem para as pessoas, com certeza é pelas orações das minhas irmãs, das nossas irmãs que estão aí. Elas são como o sangue do corpo. Não se vê, mas geram vida. Então,
a oração destas mulheres é muito importante e são mulheres muito legais, quase todas. Só não falem para elas, senão vão começar a se achar. Mas somos irmãos, então a gente suaste desse jeito. E se vocês começam a conhecer a família, vocês vão perceber que são gente como a gente. Então é muito bonito nos relacionar. Depois foi criado uma terceira obra, que foi a Aliança de Amor com o Sagrado Coração de Jesus. Esta é uma obra que é só de leigos. O Apostolado da Cruz é para qualquer pessoa. A Aliança de Amor é só de leigos. Para leigos e leigas que façam uma consagração direita com o Sagrado Coração. Então já é um estilo de vida de consagração a Deus. Eu sou consagrado como religioso. As pessoas da Aliança do Amor são consagradas também como leigos ao Sagrado Coração de Jesus. Então também tem seus estatutos, seu jeito de vida, seu ritmo de vida e oferecer sua vida pelos sacerdotes. Depois vem a fraternidade de Cristo Sacerdote. A fraternidade de Cristo Sacerdote foi criada também por Conchita e é uma associação, uma instituição onde bispos e sacerdotes e diáconos vivem a espiritualidade da cruz. Então qualquer bispo, qualquer sacerdote diocesano ou de qualquer outra congregação religiosa pode fazer parte da espiritualidade da cruz nessa fraternidade de Cristo Sacerdote. Então, são sacerdotes e bispos que se juntam para dividir a vida e para dividir a espiritualidade da cruz e ver o jeito como podem ir vivendo essa espiritualidade e pô-la em prática no seu dia a dia, no seu sacerdócio ordenado, ministerial. Então, essa é a fraternidade de Cristo Sacerdote. E eu acho que os que custaram mais trabalho, mais dores e sofrimentos foram os abençoados missionários do Espírito Santo. A última das 5 obras da cruz. A história dos missionários do Espírito Santo não vou contar, porque é muito comprida, mas é muito bonita. Fomos a última das 5 obras da cruz. Somos religiosos, sacerdotes, que fomos criados, nascimos na igreja, especialmente para ser diretores espirituais, para oferecer nossa vida junto com a família da cruz, pelos sacerdotes, pela salvação da humanidade, e somos irmãos de todas as outras obras. Fomos os últimos a serem fundados e agora estamos em diferentes lugares também do mundo. Nós chegamos aqui no Brasil há 6 anos. E mais de 6 anos. Quando a gente fez 100 anos de fundação, os missionários do Espírito Santo fomos fundados em 1914. No ano 2014, os missionários do Espírito Santo chegaram aqui no Brasil. Então é fácil de lembrar. O resto das outras datas não vou lembrar. Nem só escrevendo e procurando, mas não lembro das datas dos outros. Mas os missionários do Espírito Santo sim. Porque eu sou missionário, né? Tenho que estudar e tenho que passar as provas, então tive que estudar isso. Então, os missionários do Espírito Santo, religiosos, sacerdotes, estamos aqui no mundo para viver a espiritualidade da cruz, para difundi-la e para acompanhar as pessoas nos seus processos de vida de santidade, de vivências do sacerdócio batismal. Então, essas foram as primeiras 5 obras de Jesus.
não, de Conchita, Jesus e alguns bispos e sacerdotes do tempo de Conchita. O que acontece com um carisma? Um carisma, dentro da igreja, dá para saber se é da igreja quando outras pessoas começam a se identificar com esse carisma, que fala esse jeito de vida, esse objetivo, esse sentido de vida, essas práticas que vocês fazem, esse conhecimento e compreensão de Deus, da nossa fé, da nossa religião, eu me sinto identificado. Então, quando outras pessoas começam a se identificar, aí começa a crescer. Família. Conchita, com estas 5 obras da cruz, colocou para qualquer pessoa poder viver a espiritualidade da cruz. Deus começou este carisma em Conchita. Por isso ela é a fonte. É a fonte. Porque daí brota. Deus, por meio dela, começa a surgir, a deixar transvasar, para deixar sair a espiritualidade da cruz neste mundo. Aí vem homens, mulheres, padres, bispos, que se interessam por isso e começam a difundir, começam a chamar mais pessoas e outras pessoas começam a se interessar. Então começa a crescer uma onda expansiva de graça, de virtude, de carisma. Então, essas 5 obras da cruz começaram a se desenvolver, a se organizar, a tentar viver seu jeito próprio de vida e também começaram a difundir, começaram a compartilhar com outras pessoas. Aí que aconteceu que o padre Félix, que é o fundador dos Missionários do Espírito Santo, junto com Conchita, esse cara não tinha limite. Um homem que não parava, fez muita coisa mesmo. A vida dele gerou muito fruto. Tomara que depois entremos na vida do Padre Félix, porque também é outro gigante da nossa espiritualidade. Aí vamos passar para a última das quatro imagens. Rossi, por favor. Então, nesta última imagem que eu quis colocar aqui para que fosse bem mais gráfico, está o que é a família da cruz. Então, a imagem anterior era as obras da cruz. É conhecido as obras da cruz como as 5 obras que Conchita fundou, as mais próximas da fonte, cronologicamente falando, entendeu? Mas depois, essas 5 obras da cruz começaram a criar outras obras, outras instituições. Nessa imagem temos 12, mas eu acho 12 circulinhos brancos que estão ao redor da árvore. Mas eu acho que ainda tem bem mais do que essas instituições. Eu coloquei aí as que são os mais os institutos mais reconhecidos. Uma coisa que eu esqueci de falar é que as 5 obras da cruz, que foi a imagem anterior, essas 5 obras da cruz têm direito pontifício. O que quer dizer? Quando alguma de vocês fala para seu pároco, padre, a gente poderia fazer, não sei, poderíamos juntar cestas básicas e levar para as famílias das pessoas que estão na cadeia. Pode ser. Então aí o bispo, não, o pároco, dá a permissão para fazer essa ação de caridade.
para as famílias das pessoas que estão na cadeia. Tá bom. Aí esse seria um permisso paroquial, porque o pároco. Agora, se essa ação de juntar cestas básicas para levar as pessoas que estão, das famílias que estão na cadeia, se coloca numa diocese, então precisam permissão do bispo, já não só do pároco, do bispo. Então, permitir que esse apostolado se coloque na diocese, isso precisa um permisso diocesano. O outro era permisso paroquial, esse é permisso diocesano. Agora, se essa ação quer ir para outras dioceses e para outros países, aí precisa uma permissão de Roma. Esse é o permisso pontifício de Roma. Então, as 5 obras da cruz, todas têm reconhecimento pontifício. Foram aprovadas por Roma para que pudesse ser vivida em qualquer lugar do mundo com as adaptações que cada lugar precisa. A espiritualidade da cruz que a gente vai tentar viver aqui, a gente vai precisar adaptá-la ao jeito brasileiro. É muito parecido com o jeito mexicano, não tem problema. Mas, se vamos para o Japão, acho que já o sentido de vida seria diferente. Se vamos para a África, poderia ser um sentido de vida, um jeito de vida diferente. Então, em cada lugar, o carisma tem essa possibilidade, que pode se adaptar a cada lugar, em cada pessoa, em cada circunstância. E também em cada momento da história. Então, o carisma pode ir evoluindo, mas sem perder o fundo, o sentido inicial. Então, pode se adaptar, mas sempre com o mesmo intuito pelo qual foi colocado no mundo. Aí nessa imagem que está agora na tela, podem ver que no centro está a árvore, e aí na árvore tem as 5 imagens, que são as 5 cruzes do apostolado, que representam cada uma das obras da cruz. Acima, bem no meio, ainda não estão nos círculos brancos, estão na árvore, nas folhas da árvore. Aí, acima está a cruz do apostolado brasileira. Então, eu puse o apostolado da cruz aí, com essa cruz do apostolado. Depois, lado direito, está o JHS, que é das religiosas da cruz. Depois, embaixo, está o missionário do Espírito Santo. Depois, embaixo à esquerda, está a Fraternidade de Cristo Sacerdote. E o superior esquerdo é a Aliança de Amor com o Sagrado Coração de Jesus. São as 5 obras da cruz. Eu falei que o Padre Félix, ele fundou os Missionários do Espírito Santo. Mas também, não sei o que tinha esse padre, porque ele queria salvar o mundo de tudo, de qualquer coisa. Ele estava na rua caminhando, enxergava uma necessidade e imediatamente queria fazer alguma coisa. Era muito ativo, muito ativo. Quando fundou os Missionários do Espírito Santo, ele trabalhou muito para os Missionários do Espírito Santo, mas conforme foi passando o tempo, ele começou a ver diferentes necessidades. Então, ele mesmo fundou mais 3 institutos religiosos. Além dos Missionários do Espírito Santo, ele fundou as Filhas do Espírito Santo. As Filhas do Espírito Santo são religiosas que principalmente se dedicam à educação, porque a ideia, o intuito de ser criadas elas é que pode ser cultivada a vocação desde a infância. Então, ser uma sementeira de vocações
desde a educação. Então, o trabalho delas, principalmente, é de colégios, de formação. Depois, criou as oblatas de Jesus sacerdote, mulheres que se oferecem sua vida pelos sacerdotes. Então, elas, as oblatas de Jesus sacerdote, elas trabalham muito nos seminários diocesanos. Aí, elas ajudam com a formação, com algumas coisas de casa, da casa do seminário. Faz uma presença muito maternal, muito feminina, dentro dos seminários, que é um jeito também de formar sacerdotes que não sejam misóginos, né? Que tenham também um trato adequado com a mulher. E é muito bonito o trabalho que elas fazem. E também criou as missionárias guadalupanas do Espírito Santo. As missionárias guadalupanas do Espírito Santo, elas são mais missionárias. Elas vão aos lugares que carecem da fé, do conhecimento de Jesus, que não tem esse conhecimento da fé. Então, elas são catequistas, elas vão para os lugares que têm pouco acesso à religião, são missionárias mesmo. Trabalham muito nas partes indígenas. Então, são mulheres que estão aí, são bem da hora essas mulheres também. Bem duronas, bem bravas e muito, muito boas. Missionárias guadalupanas do Espírito Santo. E o que aconteceu? Que o padre Félix, começando esse impulso de cuidar de diferentes situações do mundo, os primeiros missionários do Espírito Santo puxaram muito essa atitude do padre Félix. Então, meus primeiros irmãos missionários do Espírito Santo, aí os caras também começaram a fundar congregações religiosas. Aí vieram, por exemplo, missionária de Jesus sacerdote. As missionárias de Jesus sacerdote foram as primeiras da família da Cruz em estar aqui no Brasil. Elas estão aqui há 25 anos, ou 20 anos, não me lembro. Acho que é 25 mesmo. E 25 mesmo. né? Então, elas estão aqui na diocese onde eu estou, na diocese de Osasco. Foi, de fato, a porta de entrada que nos trouxe aqui para Osasco, para São Paulo, porque estavam já nossas irmãs, que se são filhas de um dos meus irmãos, eu chamo elas de sobrinhas. Se é família, então eu sou minha sobrinha, né? Filhas dos meus irmãos. E elas também se dedicam à missão, se dedicam à educação. Depois vem as Irmãs da Vera Cruz, Filhas da Igreja, também fundadas por um missionário do Espírito Santo. Elas também se dedicam aos colégios, à parte da educação. Depois vem as missionárias eucarísticas da Santíssima Trindade. Também são de colégio, também são de missão, de trabalho pastoral. E a história delas é bem legal, porque elas estão no Japão. Acho que tem sido as que foram mais longe do México. Todas estas instituições foram fundadas no México. E das que já falei, as guadalupanas do Espírito Santo estão na África, as Filhas do Espírito Santo estão em diferentes lugares aqui no Latinoamérica, nos Estados Unidos, em Europa. Tem irmãs em Chile, aqui pertinho. As Irmãs da Veracruz estão no México. As missionárias eucarísticas estão no México, Estados Unidos e Japão.
Oblatas de Jesus sacerdote somente no México e em Estados Unidos. As Oblatas de Santa Marta, elas se dedicam mais à catequese, estão só no México. As missionárias da Caridade de Maria Imaculada, elas estão na África. Na África, na Europa, Estados Unidos e no México. As missionárias da Ação Católica estão só no México. As missionárias de Jesus Sosa também estão no México. Então, desses circulinhos, 11 são religiosas, são institutos de religiosas que se dedicam à pastoral, que se dedicam à saúde. As missionárias da Caridade de Maria Imaculada se dedicam também à saúde, hospitais, à educação, pastoral, missão, saúde. Em todos esses lugares está a espiritualidade da cruz. Certamente, quem tem mais membros, as congregações religiosas somos pequeninas, somos pouquinhos. Cada congregação religiosa somos poucos. Mas a Aliança de Amor tem muitas pessoas. E o Apostolado da Cruz tem bem mais do que todas as outras. Padre Pedro, posso lhe fazer uma pergunta? Pode, filho. Se existem as obras da cruz já no Canadá? Acho que sou o Apostolado da Cruz. Não sei se alguma das outras instituições, que eu saiba, não. Pode ser que sou o Apostolado da Cruz e a Aliança de Amor. Para que você se dê uma ideia do Apostolado da Cruz, que é esse grupo que a gente tem, não sei, está em muitos lugares do mundo. Quase onde cada uma dessas instituições chega, cria o Apostolado da Cruz. Então aqui na Latinoamérica tem muito Apostolado da Cruz. Na Europa tem muito Apostolado da Cruz, em Ásia tem em poucos lugares, mas tem o Apostolado da Cruz. Por exemplo, temos Apostolado da Cruz lá no Japão. Temos Apostolado da Cruz em Alemanha, por exemplo. Não tem nenhuma outra instituição da família da Cruz, mas o Apostolado da Cruz está lá. Em Espanha, em França, em Europa, em Itália. Tem diferentes grupos de Apostolado da Cruz. Estados Unidos, México, Guatemala. Acho que Belize não conheço. Mas aí vai para baixo, Panamá, Costa Rica, Colômbia, Puerto Rico. Não sei se Cuba tem também não. Venezuela, Brasil, Chile, Argentina também não sei. Então, onde a gente chega, onde chega alguém da família da Cruz, começa um grupo de Apostolado da Cruz. Nossa família é muito grande. Muitas pessoas rezando. Muitas pessoas entre Deus e a humanidade, mantendo a humanidade, pedindo graças constantemente para a salvação da humanidade. Jesus falou, Conchita falou uma vez para Jesus, mas Jesus, será que realmente o que eu peço muda alguma coisa? Porque isso que está acontecendo, estavam acontecendo coisas feias no México. Se vocês lembram, na Guerra Cristeira, foi bem feia. E foi no tempo de Conchita. Isso que está acontecendo, será que o que eu faço adianta de algo fazer? E Jesus fala, Conceição, se você não varia, seria pior. Então vocês, todas as pessoas que formam parte da família da cruz, estão aí ajudando a manter o mundo com Deus. Tentar que as pessoas santifiquem, rezando pelos sacerdotes, para que os sacerdotes possamos ser santos,
possamos levar as pessoas para Deus, que as pessoas possam colocar os pés no chão, se comprometer com sua própria realidade, que possam tentar viver as virtudes que a espiritualidade da cruz propõe, e tudo tem a ver em prol de uma melhora na nossa realidade. Cuidar de alguém, ajudar os outros, ser generoso, ser transparente, buscar sempre o bem, são coisas que são básicas da nossa fé. E a espiritualidade da cruz não deixa de lado. São coisas para nós viver. E além disso, a oferenda da nossa vida pelo bem, pela salvação da humanidade, pela santificação dos sacerdotes. Tem um circulinho embaixo, que é Círculo do Espírito Santo e da Cruz, SEC. É um grupo de jovens, de leigos também, criado por um missionário do Espírito Santo. Eu sei que cada uma destas instituições que está aqui, que eu coloquei aqui, com certeza tem suas próprias obras. Por exemplo, leigos que acompanham as irmãs, por exemplo, eu sei que as missionárias eucarísticas da Santíssima Trindade têm seus associados leigos. Então, também, esses institutos formam parte da família da Cruz. Ou seja, a fonte é Conchita. Depois vieram as 5 obras da Cruz. E depois vieram estas instituições religiosas que foram fundadas por alguém das obras da Cruz. E então vem mais outro círculo depois, que são as instituições fundadas por estas congregações religiosas. Então, nossa família é muito grande. E sendo muito grande, aqui no Brasil nem se conhece. Então, temos muita tarefa para dar a conhecer a nossa espiritualidade, para levar aos outros este jeito de vida, este carisma, que com certeza muitas pessoas vão se identificar, se entusiasmar, se empolgar e tentar viver essa espiritualidade da cruz. Por isso, o que Jesus falou, que nossa espiritualidade, nossa família, nossa obra, é uma árvore muito grande. E assim, para dar frutos de vida, frutos de santidade, frutos de alegria, frutos de consolo, frutos de Deus, né? Então, eu queria apresentar para vocês essa espiritualidade, essa família da cruz, que tem a ver com a nossa espiritualidade da cruz, para que vocês saibam mais ou menos em qual família estão se metendo. É bom conhecer. Quando a gente foi para a beatificação, a gente encontrava de tudo. Religiosas de muitos sabores, de muitas cores, que tem a ver com toda essa família. De diferentes lugares, diferentes países, e parece que estamos falando a mesma língua. Igualzinho a todo mundo. Assim, é a nossa família. Então foi muito bonito de ver na beatificação de Conchita, assim, tantas pessoas de tantos lugares, e acho que nem um terço das pessoas do mundo estavam aí, é bem pouquinho. E é a família que a gente está convidando vocês. Ou está deixando o convite, se vocês querem participar da nossa família, vamos fazer que cresça. Você lembra que uma vez Conchita falou para Deus: "Ó Senhor, eu quero ter muitos filhos para que eles te amem mais do que eu." Então aí estão os filhos da Conchita. E um monte mesmo. Sobre isto, alguma pergunta, algum comentário, uma fofoca, sei lá? Eu quero falar da família porque eu vi essa família, então eu quero falar dela. Pode falar, Rossi.
porque era lindo. Então, assim, para algumas eu já falei, mas era impressionante, assim, porque começava a chegar ônibus, Sim. ônibus e ônibus de alguns lugares, né? Tinha dos Estados Unidos, e todos os lugares, do México, da América Latina. E aí eu fiquei olhando e falei, nossa, aquilo é uma amostra, né? Porque toda vez vai um grupo, vai uma parte. Então, assim, quando terminou a beatificação, que a gente foi para fora, né? Que tem aquela área grande do lado de fora do santuário, Basílica, todo mundo se encontrando e se abraçando e tirando foto como se todo mundo se conhecesse. Aquilo foi impressionante. Eu me impressionei muito com aquilo, porque eu tirei foto com todo mundo. Então, assim, foi muito legal. Parecia que a gente estava reencontrando a família mesmo, né? Às vezes nem com a família a gente não fica tão feliz, né? Então foi muito impressionante, assim, de ver aquilo é Deus. Para mim, aquilo é Deus que faz, porque era muita alegria, né? Era uma coisa muito boa mesmo. Então, realmente impressiona. Eu fiquei impressionada. E onde a gente foi passando, a gente foi encontrando pessoas e as pessoas conversam como se fosse seu conhecido. Foi impressionante. Muito bom. Exatamente. Bem que foi antes da pandemia, senão não tivesse tido Foi. nada disso. Exatamente. Que mais? Padre Pedro, Pois não? quando o senhor fala sobre essa família que vocês estão se metendo, Sim. o que o senhor quer dizer com isso? O senhor tem um receio que a gente não se encaixe, ou que a gente não consiga se adequar à espiritualidade, ou que o nosso amor seja pouco, que a gente não se entregue de corpo e alma ao carisma. Gente, padre, até uma frase que me chamou a atenção também, que a Marilda está comentando, porque assim, isso envolve, o que me deu a entender que envolve uma grande missão, e acredito que seja mesmo. E como toda grande missão, os ataques também são grandes. Será que é nesse sentido? Mais ou menos. Mas vou por outro sentido totalmente. Primeiro, uma advertência, sempre a advertência de falar a verdade. Quando a família cresce, o amor cresce. Na medida em que vocês comecem a entrar nesta família da cruz, vocês vão ter um monte de pessoas que vão rezar por vocês. De fato, vocês não sabem todas as pessoas que já estão rezando para que isto dê certo. Somente colocar, no Brasil queremos começar o apostolado da cruz e muitas pessoas estão aí já rezando por vocês. Muitas pessoas. Quando cresce o amor... Sua câmera fechou, padre. Sua câmera fechou. Mas estão me escutando? Sim. Sim. Ah, então tá. Deixa eu ver. Voltei? Eu estou vendo, Voltou. normal, vendo e ouvindo. Eu também estou vendo e ouvindo, normal. Ué, fui eu Tá não bom. estou vendo. Então, por alguma Voltou. coisa, Rosa. Voltou. Eu estou vendo e me ouvindo também. Isso. Então, na medida em que a gente que a família cresce, o amor cresce, nossa responsabilidade cresce também. Sim. Porque quando começamos a ver as necessidades de cada um dos nossos irmãos, das nossas irmãs, a gente não fica indiferente. Uhum. Se tivéssemos falado, somos só nós, este grupo de 14 pessoas que estamos aqui, 13 pessoas que estamos aqui agora,
Então, a gente começa a dividir a nossa vida e a partilhar nossa fé e a não se importar uns pelos outros. E se alguém está passando um momento difícil, a gente sente. A gente começa a rezar pelas intenções dos outros, a gente começa a se importar pelas intenções dos outros. Agora, se começarmos a escutar o que estão passando a família da Cruz na Venezuela, é para doer. Se começamos a escutar as pessoas das nossas congregações, simplesmente missionários do Espírito Santo, que faleceram por conta do Covid nesse tempo, não é fácil, dói. Então, na medida em que cresce o amor, cresce a dor. Isso sempre vai estar presente na nossa espiritualidade. Se a gente quer entrar numa família grande desse jeito, a gente vai... Bom, eu falo uma experiência. Eu tenho casa em qualquer lugar do mundo, simplesmente por ser parte dessa família. Só chegar e falar, sou missionário do Espírito Santo. Pronto, tem casa e tem comida. Isso Glória é a demais. Deus. É só falar com a Neide. Ó, Neide, posso ficar na tua casa e comer? Com certeza. Com certeza. Pronto, nós entendeu? vamos ter casa e comida também? Com certeza, na Neide. Com certeza, gente. Com certeza. Não quer ficar na minha por quê? Já não entendi. Mas, por exemplo, estar imaginando o momento difícil da Angélica agora e da família dela, não é fácil. Então, era mais uma advertência, não de pensar que não vai dar conta. Não, a gente dá conta. Sino que vai nos dar mais amor e mais dor ao mesmo tempo. E eu confirmo tudo isso que você fala, viu, Pedro? Tudo isso que você está falando, eu confirmo também, porque eu tenho uma vivência com vocês, acho que já há uns 5 anos, com os missionários do Espírito Santo, 5, 6 anos. E a vivência que eu tenho com vocês é família mesmo. Eu posso partilhar, se eu colocar minha família inteira para dar esse testemunho, meus filhos, meu marido, é isso que vocês vão ouvir, é a simplicidade, é o amor, é o carisma, que nós passamos juntos aqui com vocês. Eu sou casada, esse mês eu vou fazer 28 anos e a gente passa por... Nossa Senhora! E a gente passa por diversas situações e não teve uma que eu precisei dos missionários, no caso do Padre Roberto, que ele não esteve presente, né? Então, vocês nos abraçam de perto mesmo, de verdade, nos abraça a nossa realidade. Eu sou testemunha mais viva ainda, que tem 1 ano que a Vitória casou, o senhor sabe, né, Pedro? Sim. E se tem uma pessoa que deu maior força para tudo, que motivou, foi os missionários do Espírito Santo. Então, é uma família mesmo. E olha que eu sou diocesana, hein? Eu sou diocesana já há mais de 20 anos, exatamente. E aí, quando chegou os missionários... Então, eu sou católica da Diocese de Osasco, mas quando chegou os missionários do Espírito Santo, a gente entendeu o que é ser católico, o que é ser de verdade universal. De verdade, eu estou dando esse testemunho, é íntimo, é meu, porque eu entendi o que é ser família. Eu também tenho uma comunidade que os irmãos é bem presente na minha vida. Eu digo assim que a minha família de igreja é mais família do que minha família sanguínea. Tem coisas da minha família que eles nem sabem de mim, mas tem coisas que os missionários sabem. Então, assim, é uma família mesmo, é uma família de sangue, é uma família de carne, é uma família de espírito, é isso aí.
Eu concordo com tudo que você falou e eu entendi plenamente quando você falou que essa família, você quer mesmo entrar? É tudo isso, porque a gente não se fecha em nós, né? A gente abre, eu costumo dizer assim que a gente abre a roda para outros entrarem. E não tem como ser cristão ou ser de Cristo e a minha frase é: quem não serve, quem não vive para servir, não serve para viver. Então, como que ser cristão e não servir o outro? Eu acho um pouco contradizente. E a Contita, quando ela pediu para a família dela ser bem grande, é nós aqui hoje. Olha isso, depois de tantos anos, e a gente está aqui Exatamente. hoje sendo filhos, né? Filhos dessa mulher que teve uma visão naquele momento, mas que o Senhor já tinha uma visão bem maior, bem mais ampla. E todos nós Exatamente. agora parados e entendendo um pouquinho essa formação e nos formando como família. Olha que coisa mais linda, né? A Exatamente. plantação de Contita está sendo colhida. É isso. Obrigado, Neide. Eu queria fazer um parêntese, se for possível. Pode. A Gabi, né, que eu conheci pelo Face, na verdade foi assim, meio que, eu costumo dizer que foi propósito de Deus. Ela, uma vez eu comentei com ela que gosto muito de conversar com ela, né? A Gabi, para quem não sabe, gente, ela pertence às Obras da Cruz e ela cuida das causas de Monte Rei, que são as causas de canonização das Obras da Cruz, né? E eu conheci ela por acaso, né? Querendo conhecer o apostolado da cruz. E aconteceu uma coisa muito interessante que nesse momento que eu estou vivendo, né, de luto, depois que eu devolvi o meu pai, ela se mostrou tão presente que eu fico até emocionada de dizer, porque parecia que ela era uma irmã. E um dia eu falei com ela assim que... Desculpa. Que era tão estranho, que eu amava ela assim como uma irmã, né? Assim, o carinho dela, a atenção todos os dias, querendo notícia. E ela virou e falou que nós somos irmãs, porque o sangue da Conchita corre nas nossas veias. E eu fiquei muito feliz com isso. Então, eu queria só partilhar isso com vocês, assim, que eu tomei posse dessa graça. Eu acho que é o verdadeiro sentido, né, de se transformar em Cristo, de passar a pertencer a essa linhagem, né, a essa herança que o próprio Deus deixou para a gente. Eu penso dessa forma. Obrigada. Eu que agradeço, nós que agradecemos. Eu acho que esses vínculos que se vão fazendo, essas ligações que a gente faz como família, realmente abrem na mente, abrem no coração para mundos, para realidades que a gente nem imagina e que podem ser muito maravilhosos e que podem nos acompanhar, nos ajudar a crescer, nos ajudar a ter mais sabedoria, a enfrentar nosso dia a dia, assim como as nossas experiências, que podem ser também bem simples para a gente, mas que para outras pessoas podem ser muito iluminadoras. Acompanhar alguém, escutar alguém, compartilhar nossa vivência simples de cada dia, o que a gente tenta fazer de melhor, realmente pode ser um tesouro para outra pessoa. Eu acho que agora essa sensação, essa experiência que a Angélica compartilhou, e esse saber acompanhada por uma mulher que nem conhecia o ano passado, conheceu bem recentemente, do México, de Monterrey. Deixa eu falar que as pessoas de Monterrey são bem bravas, bem duras, falam na cara as coisas. São muito legais, bem acolhedoras, mas são muito especiais. Se alguma coisa acontecesse com a família dela, com certeza a Angélica estaria presente também.
E acho que, assim como, não sei o que aconteceu com a Gabi, mas pode ser que até tenha chorado com você no momento. Porque faz parte. É entrar numa família, um relacionamento. Compartilhar o que a gente aos poucos vai recebendo, dividi-lo. Ser um movimento do espírito. Quando a gente, acho que a partilha isso algumas dessas formações. Nossa respiração, receber e soltar. E o movimento da nossa fé. Quando a gente dá Deus, a gente se prepara para recebê-lo mais profundamente. Na medida em que a gente dá mais Deus aos outros, quando a gente compartilha mais os nossos conhecimentos, parece como se a gente estivesse se preparando para continuar caminhando, dar mais um passo na nossa vida, a avançar no nosso processo, dar mais um passo, aumentar mais um degrau no nosso relacionamento com Deus. Esse processo de dar e receber, de nos encher de Deus, e nos esvaziar de Deus, dando esse movimento constante, é o movimento do Espírito, da Ruach, do vento, do sopro de Deus. Então, um missionário do Espírito Santo uma vez falava para nós que a vida espiritual é esse movimento, mas também a vida espiritual é como quando a gente está no primeiro andar e quer passar, chegar ao segundo andar, e então é uma escada rolante. Então a gente começa a subir, só tem essa escada rolante. A gente tem que chegar no segundo andar. Só que a escada rolante desce. Então a gente tem que se esforçar por ir para frente. E praticar, e se policiar, e amadurecer, e se compreender, e ir aos poucos, superando nossos limites com respeito à nossa natureza, e deixar que Deus possa tomar conta mais da nossa vida. Então, aos poucos, a gente vai subindo. Mas se a gente parar e se esforçar de trabalhar, a escada rolante automaticamente vai nos levando de novo para baixo. O exercício do espírito é constante, é constante. Não precisa ser excessivo. Não precisa ser assim até morrer e ficar sem fôlego. Não. Com as coisas que a gente pode fazer, as coisas simples do nosso dia a dia, a gente vai aprendendo, trabalhando. Só que às vezes parece que pegamos férias de Deus, ou de tudo que tem a ver com Deus. E aí a gente parece que desce mesmo. Então, são coisas que nos ajudam a compreender nossa vida. Então, pessoal, já é 9h30. Não sei se alguém tivesse mais alguma outra coisa para falar, para comentar, perguntar.